Aula 08. Procedimentos disciplinares no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O foco está no que mais apareceu nas questões comentadas ao final do material. Realização de audiências por videoconferência, registro audiovisual sem necessidade de transcrição integral em ata, postura formal e tratamento digno aos advogados, atribuições privativas do presidente da comissão, atribuições dos membros e do secretário, tolerância de 15 minutos para início dos trabalhos, consequência da ausência justificada ou injustificada de procurador, poder de polícia do presidente na audiência, forma correta de formulação das perguntas pela defesa, possibilidade de dispensa da redução a termo quando houver gravação, medidas excepcionais de proteção da vítima, testemunha ou declarante, prazo de até 5 dias para acesso a cópias ou ao conteúdo digital da audiência, recondução dos membros da Comissão Permanente de Processo Disciplinar, dever de comunicar impedimento ou suspeição, e regra essencial de que somente é prova aquilo que está nos autos e foi submetido ao contraditório. Visão geral da aula. A aula trata de uma parte procedimental do regime disciplinar aplicável ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O conteúdo não se limita a conceitos abstratos de ética pública. Ele se concentra em como devem funcionar as audiências, os trabalhos das comissões disciplinares, a comissão permanente de processo disciplinar, a produção de provas, a revisão disciplinar, os recursos, as nulidades, a publicidade dos processos e as disposições finais sobre cautela, manual de procedimentos e aprimoramento normativo. Para concursos, a melhor forma de estudar essa aula é enxergar o processo disciplinar como uma sequência de garantias. A administração tem o dever de apurar infrações funcionais, mas deve respeitar contraditório, ampla defesa, imparcialidade, motivação, registro dos atos, tratamento digno das partes e proteção de informações sigilosas ou pessoais. A banca tende a cobrar detalhes objetivos, como prazos, competências e exceções. Por isso, durante a leitura, atenção especial aos seguintes números: 12 membros na Comissão Permanente de Processo Disciplinar, até 4 os servidores em formação junto à comissão. Mandato de 2 anos dos membros, permitida recondução para mandato subsequente, mandato do presidente da comissão permanente de até 2 anos, vedada recondução, antecedência mínima de 15 minutos para o secretário chegar ao local da audiência, tolerância máxima de 15 minutos para aguardar participantes, prazo de 5 dias para decisão do corregedor-geral em incidente de suspeição, prazo de 5 dias para acesso ao conteúdo digital da audiência. Prazo de 5 dias para apresentação de provas complementares em revisão, prazo de 5 dias para pedido de reconsideração contra indeferimento de diligência probatória, antecedência mínima de 10 dias para manifestação da defesa em perícia e em incidente de sanidade mental, prazo de 30 dias para pedido de reconsideração, prazo de 60 dias para recurso hierárquico, prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para decisão final em pedido de reconsideração ou recurso. E prazo de 2 anos para propor revisão disciplinar, contado do fim do prazo para interposição do recurso hierárquico. Audiências e trabalhos da Comissão. Espaço físico, teletrabalho e tramitação eletrônica. As comissões devem receber espaços físicos compatíveis com a dignidade do ofício. Isso significa que a estrutura deve ser adequada ao tipo de ato processual praticado. O material cita, como exemplos, sala de audiência, sala de reuniões e local próprio para garantir a incomunicabilidade das testemunhas. A incomunicabilidade é importante porque as testemunhas devem ser ouvidas de modo separado, sem que uma saiba ou ouça o que a outra declarou. Esse cuidado preserva a espontaneidade e a confiabilidade dos depoimentos. A existência de espaço físico não impede o uso de meios eletrônicos. A resolução admite a prática de atos processuais por meios eletrônicos e admite expressamente a realização de audiências por videoconferência. Esse ponto foi cobrado diretamente nas questões. Em prova, deve-se memorizar que a audiência por videoconferência é admitida e que o registro audiovisual gerado na audiência deve ser juntado aos autos. Quando houver gravação audiovisual da audiência, essa gravação deve ser anexada ao processo, e não há necessidade de transcrição integral em ata. A defesa deve ter acesso ao conteúdo ou à respectiva cópia. Portanto, se a questão disser que a defesa exigiu a transcrição integral da gravação para constar em ata, a resposta correta será que a transcrição não é necessária, porque o registro audiovisual juntado aos autos e disponibilizado à defesa supre essa exigência. Ainda assim, existe ata de audiência. O presidente da comissão assina a ata lavrada. Nessa ata devem constar, pelo menos, a data, os locais e os participantes do ato. Se a gravação trouxer o registro nominal e individualizado da presença de cada participante, esse registro dispensa as assinaturas dos participantes na ata de audiência. Se houver indisponibilidade técnica do sistema utilizado para videoconferência, o ato será suspenso e remarcado, com certificação nos autos. Essa certificação é importante porque documenta o motivo da suspensão e mantém a regularidade formal do processo. Se não for possível o registro audiovisual e o seu armazenamento, o depoimento deverá ser reduzido a termo. Nesse caso, haverá termo de depoimento. O termo de depoimento deve ser escrito de forma clara, concisa e objetiva. Não deve conter rasuras nem emendas. Deve ser assinado pelos depoentes, pelos procuradores e pelos membros da comissão, e deve ser rubricado em todas as folhas. A lógica é simples: quando há gravação válida e juntada aos autos, pode-se dispensar a transcrição integral; quando não há gravação ou não é possível armazená-la, o conteúdo precisa ser formalizado por escrito. Postura dos membros e tratamento digno. Os membros da comissão devem manter postura compatível com as formalidades de um ato processual.
Isso inclui o uso de vocabulário adequado, o tratamento cordial entre os membros da comissão e o tratamento cordial com todos os presentes em audiência. Também inclui dever de sigilo sobre as informações do processo, ressalvadas as informações decorrentes do exercício de direito ou de interesse legítimo. Aos advogados deve ser reservado tratamento digno, nos termos do Estatuto da Advocacia, com obediência às prerrogativas profissionais. O material acrescenta que eventual violação ética pode ser comunicada ao órgão de classe. Em prova, cuidado com alternativas que relativizam esse dever. Não é correto dizer que a autonomia funcional da comissão permite linguagem inadequada ou tratamento desrespeitoso. A questão comentada deixa claro que a linguagem inadequada e o tratamento desrespeitoso ao advogado violam o dever de postura e o tratamento digno. Atribuições do presidente da comissão. O presidente da comissão ocupa posição central na condução do procedimento. Compete privativamente ao presidente designar secretário, marcar audiências, convocar reuniões, dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo, com a colaboração dos membros. Além dessas competências gerais, o presidente deve ditar atas e termos, proferir despachos interlocutórios, deliberar sobre requerimentos da defesa, despachar com procuradores, expedir ofício, por intermédio do corregedor-geral, a outros entes da administração pública e a terceiros de fora do tribunal, quando o assunto se relacionar ao processo. Sanear o processo, subscrever mandado de citação, requisitar apoio tecnológico e qualquer outra providência necessária à realização dos atos processuais, podendo delegar essa atribuição a membro ou secretário, cumprir e fazer cumprir os prazos legais dos procedimentos disciplinares, e solicitar prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão processante, observando tempo hábil para apreciação antes do vencimento. O ponto mais cobrado é a expressão competência privativa. Se a questão disser que o presidente indeferiu o requerimento da defesa e determinou a expedição de ofício a outro órgão público, a alternativa correta será a que atribui tais atos privativamente ao presidente, e não ao secretário, à comissão de forma indistinta ou ao corregedor-geral de maneira exclusiva. Atribuições dos membros da comissão. Os membros da comissão auxiliam o presidente. Compete a cada membro assistir e assessorar no que for solicitado ou necessário. Zelar pela incomunicabilidade das testemunhas, formular perguntas em audiência que sejam necessárias ao esclarecimento dos fatos, propor medidas que assegurem a verdade e a segurança jurídica do processo, assinar atas e termos, e participar da elaboração do relatório final. A banca gosta de perguntar se apenas o presidente pode formular perguntas. A resposta é não. O presidente dirige o ato, mas os membros também podem formular perguntas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Nas questões comentadas, a conduta de membro da comissão que pergunta à testemunha após o presidente foi considerada permitida, porque corresponde à atribuição expressa dos membros. Atribuições do secretário. O secretário tem função de apoio formal, documental e operacional. Ele deve aceitar a designação e formalizá-la em termo de compromisso separado ou em aceite na ata de reunião. Deve expedir, em prazo hábil, com assinatura do presidente ou do corregedor-geral, conforme o caso, mandados, notificações, ofícios, requerimentos e requisições. Também deve conferir o recebimento e o cumprimento dos atos e fazer as respectivas juntadas aos autos. O secretário deve autuar e juntar peças processuais, colaborar em inspeções e executar diligências, atender às determinações do presidente relacionadas aos autos, à instrução e às providências correlatas, redigir as peças processuais com zelo pela ortografia e pelo formato oficial, rubricar ou assinar documentos que autua, junta ou produz, administrar a secretaria e organizar documentos e arquivos. Guardar autos e documentos físicos ou digitais sob sua responsabilidade, organizar autos suplementares, receber petições, requerimentos e documentos, juntando-os aos autos depois de apresentá-los à comissão, atender contatos por meios telemáticos, auxiliar e sanar dúvidas do servidor processado, procurador, defensor, testemunha, perito e outros, quando necessário, organizar a sala de audiência com os equipamentos necessários, estar presente no local da audiência com antecedência mínima de 15 minutos para receber partes e procuradores. Em caso de teletrabalho ou audiências por videoconferência, providenciar e encaminhar links de acesso, com auxílio do setor de tecnologia da informação quando necessário. Para a prova, o detalhe mais cobrado é a antecedência mínima de 15 minutos. Se o secretário chega exatamente no horário marcado, sem antecedência, a conduta está incorreta. Ele deve chegar com antecedência mínima de 15 minutos. Ordem dos trabalhos, quórum e início da audiência. A audiência somente será realizada com a presença da totalidade dos membros da comissão. Isso significa que, se a comissão tem todos os seus membros designados para aquele processo, o ato depende da presença integral desses membros. Não basta a maioria. Compete ao presidente zelar pela abertura dos trabalhos no horário designado. Existe tolerância máxima de 15 minutos para aguardar a chegada daqueles que devam participar. Esse prazo apareceu nas questões comentadas. A alternativa correta é a que fala em tolerância de até 15 minutos, não 30 minutos e não ausência de limite. Ao abrir os trabalhos, o presidente explica aos presentes o objetivo da audiência e passa a exercer poder de polícia para garantir o cumprimento regular da ordem jurídica. Esse poder de polícia não depende de autorização judicial, nem de deliberação da comissão, nem de requisição do Ministério Público. Ele decorre de previsão expressa da resolução ao iniciar a audiência. Se as peculiaridades do caso exigirem cuidados maiores com a segurança dos envolvidos, o presidente pode solicitar apoio à assessoria militar do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Ausência de advogado ou procurador. A ausência de advogado habilitado nos autos, sem justo motivo e devidamente notificado, não impede a realização da audiência. Portanto, se o advogado foi notificado, não apresentou justificativa e não compareceu, a audiência pode prosseguir. Contudo, se for apresentado motivo justo para a ausência até o horário designado para a audiência, o ato será adiado. Esse ponto foi cobrado em questão. Quando o procurador apresenta justificativa plausível minutos antes do horário, a comissão deve adiar a audiência. A pessoa devidamente intimada que não comparecer e não justificar ausência para prestar testemunho será novamente intimada, sem prejuízo de comunicação ao Corregedor-Geral para exame de eventual responsabilização e adoção de medidas cabíveis. Perguntas na audiência. Na fase de instrução, após as perguntas de quem preside do ato, a palavra será passada aos membros da comissão e depois à defesa, nessa ordem, para que formulem perguntas à testemunha. Esse ponto permite duas cobranças. A primeira é que os membros da comissão podem formular perguntas. A segunda é que a defesa não pergunta diretamente à testemunha. As perguntas da defesa são facultativas, mas, se forem feitas, devem ser dirigidas ao presidente. O presidente é quem as fará à testemunha. Se a defesa formular perguntas diretamente à testemunha, sem passar pelo presidente, a conduta está incorreta. O presidente deve indeferir perguntas que possam induzir a resposta, que não tenham relação com a causa ou que já tenham sido respondidas. A reformulação da pergunta deve ser facultada. Se ainda houver pontos não esclarecidos, os membros da comissão e a defesa poderão complementar a inquirição. Depoimentos, declarações e interrogatórios. Depoimentos, declarações e interrogatórios serão reduzidos a termo pelo secretário e devem guardar fidelidade quanto ao conteúdo. Devem ser consignadas em termo as perguntas e respectivas respostas, além dos casos em que o silêncio for utilizado. Entretanto, quando as audiências forem gravadas, a redução a termo pode ser dispensada a critério da comissão, desde que seja disponibilizada cópia da gravação nos autos ou arquivo para consulta. Essa regra também foi cobrada diretamente. A resposta correta é que a dispensa da redução a termo é possível, a critério da comissão, quando houver gravação. Participação do acusado e medidas de proteção. O acusado tem direito de permanecer na sala de audiência durante a produção da prova. Essa é a regra. A exceção ocorre quando sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento à vítima, à testemunha ou ao declarante. Nessa situação, pode haver retirada do acusado do local. Quando o servidor acusado é retirado, a comissão deve fazer a inquirição por videoconferência. Se esse recurso estiver indisponível, a prova será colhida na presença do defensor do acusado. Assim, a proteção da vítima, testemunha ou declarante não elimina o direito de defesa, apenas adapta a forma de participação. Se houver risco de que a vítima, testemunha ou declarante se sinta em situação de temor ou humilhação, a comissão poderá solicitar acompanhamento de profissional de psicologia durante o ato, desde que haja prévio consentimento da pessoa assistida. Em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, quando persistir risco concreto à integridade emocional ou à segurança da vítima, da testemunha ou do declarante, a comissão poderá determinar que o servidor processado mantenha câmera e microfone desligados durante a oitiva ou, se necessário, seja impedido de participar do ato. Essa medida é permitida, mas não é banal. Ela exige situação excepcional, fundamentação e risco concreto. Nesse caso, deve ser assegurado ao acusado posterior acesso à gravação ou ao registro integral da oitiva, para garantir pleno exercício do direito de defesa. A adoção da medida e os motivos que a justificaram devem constar em termo. Cópias à parte e responsabilidade pelo uso. Ao final de cada audiência, o servidor e seu defensor podem solicitar cópias dos termos e atas ou acesso ao conteúdo digital em até 5 dias. Esse prazo de 5 dias apareceu expressamente nas questões. A alternativa correta é até 5 dias, não imediatamente, não 10 dias e não apenas após julgamento. A parte que receber cópia dos autos ou gravação da audiência será responsável pela utilização do conteúdo. O uso indevido pode gerar medidas administrativas, civis e penais cabíveis. Comissão Permanente de Processo Disciplinar. Composição e finalidade. A Comissão Permanente de Processo Disciplinar é instituída pelo Corregedor-Geral. Ela é composta por 12 membros, escolhidos entre os servidores do tribunal ocupantes de cargo efetivo e estáveis, preferencialmente bacharéis em direito. Sua competência é apurar responsabilidade de servidor por infração cometida no exercício das atribuições do cargo no qual esteja investido, ou que tenha relação com essas atribuições. O presidente da Comissão Permanente de Processo Disciplinar é eleito por seus membros para mandato de até 2 anos, vedada a recondução. Já os membros da Comissão Permanente são designados para mandato de 2 anos, permitida a recondução para mandato subsequente. A diferença é importante. Para o presidente da Comissão Permanente, a recondução é vedada. Para os membros da Comissão Permanente, a recondução para mandato subsequente é permitida. Em caso de renúncia, impedimento ou necessidade de substituição de membro, o Corregedor-Geral designará substituto para completar o mandato restante. Os membros da comissão permanente só podem ser destituídos por falta grave apurada em processo administrativo disciplinar por comissão instituída para tal fim. Compete aos membros participar das reuniões destinadas à organização da comissão e de cursos de capacitação. Junto à comissão permanente de processo disciplinar, podem ser designados até 4 os servidores para participar dessas atividades como membros em formação e aptas a atuar como secretários, se requeridos pelo presidente da comissão.
Formação da comissão sindicante ou processante da comissão permanente de processo disciplinar será extraída, por sorteio, a parcela de membros necessária à condução de sindicância ou de processo disciplinar específico. Essa parcela constituirá a comissão sindicante ou processante, conforme a espécie do procedimento. O corregedor-geral designará o presidente da comissão processante. O presidente da comissão processante poderá designar secretário, pertencente ou não à comissão permanente, para auxiliar nos trabalhos. Os membros das comissões sindicantes e processantes devem atuar de forma independente e imparcial, com compromisso de sigilo e confidencialidade em relação às informações obtidas durante as investigações disciplinares. Nos casos de impedimento ou suspeição previstos no regime disciplinar ou na resolução, o membro deve comunicar imediatamente ao corregedor-geral a situação impeditiva, sob pena de infração disciplinar. Esse ponto apareceu nas questões. Se o membro deixa de comunicar situação de impedimento, sua conduta caracteriza infração disciplinar. Até a entrega do relatório conclusivo e o encaminhamento ao corregedor-geral para julgamento, os membros das comissões processantes e sindicantes são responsáveis solidariamente pela guarda dos documentos do processo para o qual foram designados. A comissão deve privilegiar a busca da verdade real e o convencimento motivado. Isso significa que a atuação da comissão não deve se limitar a formalismos vazios, mas também não pode ignorar garantias processuais. A verdade real deve ser buscada dentro do processo, com prova lícita, contraditório, ampla defesa e motivação. Dedicação e dever de participar quando realizarem atos processuais ou diligências deliberadas em reunião, os membros de comissão atuarão com prioridade nos processos afins, sem prejuízo de suas atividades regulares. Os prazos dessas atividades regulares devem ser ajustados e pactuados com a chefia imediata. Todo servidor que atenda aos critérios legais tem o dever de participar de comissão, exceto se estiver legalmente impedido, suspeito ou se sua participação caracterizar incompatibilidade. O servidor designado pode justificar impossibilidade de atuação fora dessas hipóteses, e a análise do pedido caberá ao corregedor-geral. O planejamento da capacitação dos membros da comissão permanente fica a cargo da Corregedoria-Geral, à qual a comissão está vinculada. Atribuições do presidente da comissão permanente de processo disciplinar. O presidente da comissão permanente de processo disciplinar deve receber, registrar e controlar os processos administrativos encaminhados para a unidade da comissão permanente no sistema eletrônico utilizado pela Corregedoria-Geral. Deve redigir e assinar ofícios, memorandos e demais documentos administrativos da comissão permanente. Deve solicitar recursos administrativos necessários ao funcionamento da comissão. Deve gerir demandas logísticas, como providenciar salas de trabalho, recursos tecnológicos e requisição de transporte, quando solicitado pelas comissões sindicantes e processantes. Também cabe ao presidente elaborar relatórios periódicos sobre as atividades da comissão permanente para o corregedor-geral, acompanhar o andamento dos processos e apontar dificuldades administrativas que impactem o trabalho. Encaminhar à Corregedoria-Geral pedidos de desligamento da comissão permanente feitos por servidores membros, indicar servidores aptos a atuar na comissão, garantir a observância das normas administrativas e regimentais de funcionamento, propor melhorias de procedimentos internos para otimizar eficiência administrativa, acompanhar o sorteio dos membros, monitorar os prazos de conclusão dos procedimentos disciplinares, sem prejuízo da responsabilidade do presidente e dos membros das comissões processantes, e atender às demandas encaminhadas pela Corregedoria-Geral. Impedimento é impedido de atuar em qualquer fase da sindicância ou do processo administrativo disciplinar o servidor ou autoridade que seja parente do servidor processado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Também é impedido quem for autor da representação. É impedido quem for parente, cônjuge ou companheiro de autor da representação que deu origem à ação disciplinar. É impedido quem esteja litigando judicial ou administrativamente com o servidor processado ou com seu cônjuge ou companheiro. Também há impedimento quando o servidor ou autoridade tenha atuado como procurador em defesa do servidor processado, de seu cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau. Há impedimento ainda quando tenha participado de investigação preliminar sumária que originou a sindicância ou processo, de comissão anterior relacionada aos fatos, ou quando tenha atuado como declarante, depoente, perito, intérprete, emitido parecer, prestado assessoria ou manifestado convicção prévia. O impedimento se relaciona a situações objetivas que comprometem a imparcialidade. Em prova, o examinador pode tentar confundir impedimento com suspeição. Impedimento geralmente envolve vínculo objetivo mais forte, como parentesco, participação anterior ou atuação no caso. Suspeição devem se declarar suspeitos os membros da comissão quando houver amizade íntima ou inimizade notória com o servidor processado, denunciante ou vítima. Também há suspeição quando houver relação de crédito ou débito com qualquer das partes, quando o membro tiver aconselhado o servidor processado, denunciante ou vítima acerca do objeto da causa. Ou quando tiver interesse no resultado da causa. Amizade íntima é relação de confidencialidade, apadrinhamento social ou religioso, frequência no lar, vínculo afetivo, emocional ou sexual. Inimizade notória é aversão pública de grande intensidade, capaz de gerar rancor que comprometa a imparcialidade. Incidente de suspeição. Se o incidente de suspeição for apresentado pela parte interessada ou por seu procurador, o presidente encaminhará os autos ao corregedor-geral para deliberação, com a manifestação de quem teve sua participação questionada. O corregedor-geral terá 5 dias para decidir o incidente, e o processo ficará suspenso.
Se a suspeição for considerada procedente, o servidor suspeito será substituído, e os atos deliberativos praticados com sua presença serão invalidados, sem prejuízo da responsabilidade pela quebra do dever de ofício. Os atos meramente procedimentais poderão ser convalidados. Não cabe incidente de suspeição em sindicância investigativa ou investigação preliminar sumária. Em caso de impedimento ou suspeição da autoridade instauradora ou julgadora, o corregedor-geral será substituído pelo conselheiro mais antigo em exercício no tribunal. O presidente será substituído pelo vice-presidente. Provas no processo disciplinar. Coleta da prova e processualidade. A prova da sindicância e do processo administrativo disciplinar deve ser colhida na presença de todos os membros da respectiva comissão, observado o prazo de validade da portaria de designação. Essa presença integral reforça a colegialidade e a regularidade da instrução. A regra mais importante para concurso é esta: somente será considerada prova aquela que tiver sido submetida ao contraditório e estiver nos respectivos autos. É vedado à comissão processante e ao corregedor-geral formar convicção com base em elemento que não componha o processo. Esse ponto foi objeto da última questão comentada. Se a comissão fundamenta a decisão exclusivamente em elemento estranho aos autos, a conduta é vedada, porque a prova deve constar dos autos e ter sido submetida ao contraditório. A prova pertence a todos os sujeitos do processo, independentemente de quem a produziu. Isso significa que, uma vez produzida regularmente, a prova não fica restrita à parte que a apresentou. As provas ilícitas devem ser retiradas dos autos, assim como as provas delas decorrentes. Toda prova é relativa e deve ser valorada segundo os princípios da razoabilidade e da busca da verdade. Meios de prova. A administração pública e o servidor podem empregar todos os meios legais e moralmente legítimos, mesmo que não estejam especificados na resolução, para provar a verdade dos fatos. O material cita como meios principais a confissão, o depoimento pessoal, a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial e a inspeção. A comissão pode utilizar prova emprestada, desde que haja autorização do juízo competente e sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa. Prova emprestada não é automaticamente válida. Ela deve entrar no processo de modo regular, com possibilidade de manifestação da defesa. Prova testemunhal. Devem ser ouvidas tantas testemunhas quantas forem necessárias ao esclarecimento do fato. A resolução permite racionalizar a instrução quando pelo menos 3 testemunhas já tiverem confirmado determinado fato com segurança, objetividade e coerência. Nessa situação, a comissão poderá dispensar a oitiva de outras testemunhas arroladas com o mesmo propósito. Para avaliar se a oitiva adicional é necessária, serão consideradas as circunstâncias do conhecimento da testemunha. Se for necessário aferir a credibilidade do testemunho, a autoridade processante poderá ouvir testemunhas referidas pela própria testemunha e realizar diligências. Para conferir a possibilidade material do testemunho, pode ser determinada a reprodução simulada. Quando houver depoimentos com versões divergentes, poderá haver acariação, desde que a dúvida recaia sobre ponto relevante e não possa ser esclarecida por outro meio de prova de maior segurança. Cabe à testemunha explicar fatos objetivos, razões de seu conhecimento e circunstâncias que permitam avaliar a credibilidade do depoimento. A testemunha não deve emitir opinião, salvo se for impossível separar a opinião do contexto do fato narrado. Intimação das testemunhas. As testemunhas podem ser intimadas por mandado, correio eletrônico, aplicativos de mensagens ou outro meio eletrônico, desde que o meio utilizado seja apto a garantir a ciência do intimado. Os servidores públicos serão intimados diretamente, com ciência à chefia imediata sobre a data e o horário em que deverão estar à disposição da comissão. Nas intimações, deve constar advertência de que o não comparecimento injustificado no dia, hora e local indicados pode caracterizar crime de desobediência e, no caso de servidores públicos, infração disciplinar. Se servidor de fora do tribunal, regularmente intimado, não comparecer sem justificativa, o presidente da comissão encaminhará o incidente ao titular do órgão de lotação do servidor e requererá a adoção das medidas disciplinares cabíveis. Se a ausência injustificada for de servidor do próprio tribunal, o presidente dará conhecimento ao corregedor-geral para a adoção das medidas consideradas pertinentes. Depoimento de autoridades. Quando for necessário depoimento de conselheiro, conselheiro substituto ou procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o presidente da comissão, por meio do corregedor-geral, expedirá ofício solicitando que a autoridade intimada designe, em até 5 dias, data, horário e local para o ato. Essas autoridades podem optar por apresentar respostas por escrito. Quando houver respostas escritas, será encaminhado o rol de perguntas e garantido à defesa igual procedimento. Se o prazo passar sem resposta, a autoridade será intimada com as formalidades e obrigações das demais testemunhas. Demais depoimentos e férias serão assegurados transporte e diárias ao servidor intimado para prestar depoimento, declarações ou interrogatório fora da sede de sua repartição. É possível realizar audiência de testemunhas à distância, por videoconferência, desde que se garanta ao acusado o direito de acompanhar o ato e exercer o contraditório. Durante a oitiva por videoconferência, a comissão deve adotar medidas para garantir a identidade da testemunha, a autenticidade do depoimento e a inexistência de interferências externas. O servidor em exercício no Tribunal de Contas, em regime de teletrabalho, que for convocado para prestar depoimento, declarações ou interrogatório na sede do tribunal, não fará jus a diárias ou reembolso de despesas de deslocamento, nos termos da norma citada no material. O servidor pode ser intimado para prestar depoimento ou declarações mesmo se estiver em férias, em razão da supremacia do interesse público.
A intimação de servidor em férias deve ser precedida de despacho fundamentado do presidente da comissão, demonstrando a imprescindibilidade do ato. As testemunhas prestam depoimento sob compromisso de dizer a verdade sobre o que souberem e lhes for perguntado, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Declarações sem compromisso de dizer a verdade. Algumas pessoas prestam declarações sem compromisso de dizer a verdade. É o caso do cônjuge, mesmo separado ou divorciado, do companheiro, do pai, da mãe, do irmão, dos descendentes e do filho adotivo do servidor processado. Também prestam declarações sem esse compromisso o denunciante e a vítima, quem participou de alguma forma da infração, quem tiver interesse na causa, doentes ou pessoas com deficiência intelectual. E menores de 14 anos, observados os procedimentos de escuta especializada e depoimento especial. As pessoas ligadas ao servidor processado por vínculo familiar próximo podem se recusar a depor, salvo se forem servidores ou se não houver outro modo de obter ou integrar a prova do fato e de suas circunstâncias. Testemunhas impossibilitadas de deslocamento serão inquiridas onde estiverem, pessoalmente ou por videoconferência. São proibidas de depor as pessoas que, por função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se forem desobrigadas pela parte interessada e quiserem prestar testemunho. O depoimento será oral e reduzido a termo ou gravado em meio digital. A testemunha não pode trazer depoimento por escrito. As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que uma não ouça nem saiba o que as outras dizem. A comissão deve adotar providências para que, durante a espera, as testemunhas não se comuniquem. Em videoconferência, deve observar que os depoentes não estejam no mesmo ambiente durante as inquirições. Responsabilidade da testemunha. O servidor que se recusar a prestar depoimento, calar ou falsear a verdade responderá disciplinarmente por insubordinação e violação do dever de lealdade, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal por desobediência ou falso testemunho. A recusa em prestar compromisso legal de dizer a verdade equivale à situação jurídica de insubordinação ou desobediência. Prova pericial. A perícia é contribuição científica para o esclarecimento dos fatos. Deve ser realizada por titular de conhecimento especializado, mediante laudo que contenha metodologia, fundamentação científica, resposta objetiva aos quesitos e conclusão lógica. A comissão pode se valer de notas técnicas para esclarecer questões que não exijam domínio de referências científicas. O presidente pode, inclusive a pedido do servidor processado, requerer aos peritos esclarecimento de pontos obscuros do laudo. Se necessário, pode requerer o comparecimento dos peritos à audiência para prestar explicações que permitam formar convencimento. Cabe ao presidente da comissão verificar a pertinência e a relevância do pedido de prova pericial formulado pela defesa. Se o pedido for pertinente e relevante, o presidente tomará providências para viabilizar a prova pericial, ao encargo da administração. Para a realização de perícia, a defesa deve ser notificada com antecedência mínima de 10 dias. Nesse prazo, poderá se manifestar sobre a pertinência da perícia, sobre a designação dos peritos, impugnar quesitos da comissão, apresentar quesitos próprios e indicar assistente técnico. A perícia será feita preferencialmente por órgão técnico da administração pública vinculada ou por solicitação de cooperação a outros órgãos de apoio científico. Se essas hipóteses forem inviáveis, inclusive por comprometimento de prazos ou relevância da apuração, o presidente da comissão, de forma motivada, solicitará ao Corregedor-Geral medidas para a contratação de perícia externa. O presidente poderá requerer ao Corregedor-Geral o sobrestamento do processo quando a continuidade da instrução depender de perícia cujo laudo não possa ser apresentado em prazo inferior a 30 dias. O servidor processado pode indicar assistente técnico, pessoalmente ou por defensor, para acompanhar a perícia. O assistente técnico deve assegurar a qualidade científica do procedimento e verificar eficiência do método, razoabilidade dos fundamentos e segurança das conclusões. Documentos. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares, assim como fotografias e outras formas de impressos, e também arquivos eletrônicos. Correspondências particulares interceptadas ou obtidas por meios ilícitos não serão admitidas em investigação administrativa ou processo administrativo disciplinar. Contudo, o destinatário da correspondência pode apresentá-la em sua defesa, ainda que não haja consentimento do signatário. A letra e a assinatura de documentos particulares serão submetidas a exame grafotécnico quando sua autenticidade for contestada, sem necessidade de reconhecimento em cartório. Documentos eletrônicos cuja integridade ou autoria seja contestada também devem ser submetidos a exame pericial. Documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de juntada imediata, serão traduzidos, se necessário, por tradutor público ou, na falta deste, por pessoa idônea nomeada pelo Corregedor-Geral. Documento em cópia oferecido como prova pode ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Nesse caso, dispensa-se a apresentação do original nos autos, salvo se a comissão requisitar conferência diante de dúvida fundada. Busca e apreensão. A busca e apreensão dentro da repartição ocorrerá para apreender coisas achadas ou obtidas por meios ilícitos, instrumentos que possam guardar relação com o mérito do processo, ou objetos necessários à prova de infração ou à defesa do processado. A busca e apreensão dentro da repartição será determinada pelo Corregedor-Geral, de ofício ou mediante solicitação das comissões. Uma vez autorizada, será cumprida por servidor, equipe ou comissão designada pelo Corregedor-Geral. Se necessário, poderá haver acompanhamento de servidores da assessoria militar, com registro da diligência em termos circunstanciado.
A busca e apreensão fora do tribunal será requerida pelo Corregedor-Geral à autoridade competente, administrativa ou judicial, para autorização. Prova indiciária. Indícios são elementos ou circunstâncias que apontam para a possibilidade de ocorrência de uma infração disciplinar, mas que isoladamente não têm força probatória plena para confirmar autoria ou materialidade. Os indícios devem integrar os autos. No relatório, caberá à comissão fundamentar de forma clara e minuciosa quais elementos corroboraram sua convicção, quais critérios foram usados na valoração e qual nexo levou à conclusão. Indícios agrupados e analisados em conjunto podem permitir juízo seguro sobre autoria ou materialidade, desde que observados contraditório e ampla defesa. A lógica é que o indício isolado é frágil, mas um conjunto coerente de indícios pode formar prova suficiente, se regularmente submetido ao processo. Ônus da prova. O ônus da prova é da administração pública quanto à demonstração da autoria e da materialidade da infração disciplinar. O ônus é do servidor processado quanto às suas alegações. A comissão processante não será responsável por produzir provas que dependam exclusivamente da iniciativa ou dos esforços da defesa do servidor. Em sindicância patrimonial, cabe à administração comprovar incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Depois disso, cabe ao servidor acusado demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração. Notificação e indeferimento de prova para audiências e diligências. O servidor, seu procurador ou defensor deve ser cientificado com prazo mínimo de 5 dias. A notificação pode ser expedida por meio eletrônico no endereço registrado nos autos. A prova requerida pela defesa pode ser indeferida nos termos da resolução e da legislação processual incidente. Do indeferimento de diligências probatórias cabe pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, com apresentação de novas razões ou elementos probatórios relevantes. Incidente de insanidade mental. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor processado, a comissão proporá ao Corregedor-Geral a submissão do servidor a exame por junta médica oficial, composta por, no mínimo, um médico psiquiatra. O incidente de sanidade mental pode ser instaurado em qualquer fase do processo administrativo disciplinar ou das sindicâncias. A regra também se aplica à investigação preliminar sumária, ao juízo de admissibilidade e à fase de julgamento. A defesa deve ser notificada com antecedência mínima de 10 dias para impugnar quesitos formulados pela comissão e apresentar quesitos próprios. Os quesitos obrigatórios buscam esclarecer se o servidor é portador de enfermidade mental e qual sua classificação, se possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se eventual enfermidade mental é anterior ou superveniente à infração. Se a moléstia é irreversível, reversível ou episódica, se ao tempo do fato o servidor era capaz de entender o caráter ilícito e de determinar-se conforme esse entendimento, se a enfermidade influenciou direta ou indiretamente a prática da conduta imputada, se o servidor tem atualmente plena capacidade de responder ao processo como investigado ou acusado, se há expectativa de melhora que permita acompanhar o processo, se tem capacidade atual de exercer função pública ou necessita de licença e por quanto tempo. Se está inválido para suas funções ou outras correlatas, e quais considerações complementares são necessárias para esclarecer a natureza da moléstia, sua evolução, a correlação entre ilícito e doença, o estado atual do periciado e sua capacidade laborativa atual e pretérita. O incidente de insanidade mental tramitará de forma sigilosa em autos apartados, e o laudo da junta médica oficial será apensado ao processo principal. O laudo deve ser conclusivo quanto à sanidade mental do servidor, sua condição ao tempo dos fatos e na fase atual do processo, e deve responder especificamente a cada quesito. Se for constatada enfermidade ou situação clínica que impeça o servidor de acompanhar o processo, a comissão comunicará ao Corregedor-Geral, que adotará as providências cabíveis, como avaliar suspensão do processo até o restabelecimento das condições de saúde. Essas regras também se aplicam quando elementos dos autos apontarem possível dependência química do processado e houver nexo com o mérito do processo. Revisão disciplinar. Cabimento da revisão. O julgamento do processo administrativo disciplinar pode ser revisto por comissão específica. A revisão cabe quando forem alegados fatos novos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do punido. Também cabe quando a decisão revista for contrária a texto expresso em lei ou à evidência de fatos novos, modificativos ou extintivos da punição. Cabe ainda quando a decisão tiver se fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou com vícios insanáveis. O direito de propor revisão se extingue em 2 anos, contados do fim do prazo para a interposição do recurso hierárquico. Esse prazo é muito importante para a prova. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor punido, qualquer pessoa juridicamente interessada pode requerer a revisão. No caso de incapacidade mental, a revisão pode ser requerida pelo respectivo curador. A simples alegação de injustiça da pena não constitui fundamento para a revisão. A revisão exige elementos ainda não apreciados no processo originário. O processo originário deve acompanhar obrigatoriamente a petição da revisão. Quando a penalidade aplicada for demissão simples, demissão qualificada ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, deve haver manifestação da Procuradoria Jurídica sobre o pedido de revisão, para análise do cumprimento dos requisitos legais. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Comissão revisora e instrução. O requerimento de revisão será dirigido ao Corregedor-Geral. Examinada a admissibilidade, o Corregedor-Geral constituirá comissão revisora composta por membros que não atuaram no processo originário. A comissão deve instruir o pedido e apresentar relatório final no prazo legal.
Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios do processo administrativo disciplinar. A comissão examinará os documentos apresentados com o pedido. Se houver necessidade de provas complementares, intimará o interessado a apresentá-las em 5 dias ou indicar onde se encontram, se não tiver acesso a elas. A revisão correrá em apenso aos autos originários ou em pasta digital que contenha a integralidade do processo administrativo disciplinar questionado. Se houver necessidade de ouvir testemunhas não conhecidas na ocasião do processo originário ou testemunhas que tenham novos fatos a relatar com repercussão no mérito, será designada a audiência e o requerente será notificado para acompanhá-la. Julgamento da revisão finalizada a fase de conhecimento, a comissão produzirá relatório final conclusivo e encaminhará os autos ao Corregedor-Geral. Se a decisão originária tiver sido do Corregedor-Geral, ele proferirá nova decisão. Se a decisão originária tiver sido do Presidente, o Corregedor-Geral encaminhará ao Presidente com despacho opinativo. Se a revisão for julgada procedente, a penalidade aplicada poderá ser atenuada ou declarada sem efeito, com restabelecimento de todos os direitos do servidor. A exceção é a destituição de cargo em comissão, hipótese em que será convertida em exoneração. Medidas recursais: pedido de reconsideração e recurso. Cabe pedido de reconsideração contra decisões proferidas pelas comissões, pelo Corregedor-Geral ou pelo Presidente em sindicância acusatória, processo administrativo disciplinar, procedimento sumário e revisão disciplinar. Não cabe pedido de reconsideração contra a decisão que já indeferiu o pedido de reconsideração anterior. Cabe recurso ao Presidente das decisões do Corregedor-Geral. Não cabe recurso contra atos praticados pela comissão, sem prejuízo do controle posterior realizado pela autoridade julgadora. O prazo para interposição de pedido de reconsideração é de 30 dias. O prazo para recurso hierárquico é de 60 dias. Ambos são contados da publicação ou da ciência inequívoca pelo interessado da decisão impugnada, o que ocorrer primeiro. O pedido de reconsideração deve ser endereçado à autoridade que expediu o ato a ser reconsiderado. O recurso deve ser endereçado à autoridade hierárquica imediatamente superior à que proferiu a decisão recorrida. A petição deve indicar o número do processo, nome, qualificação e endereço do recorrente. Deve conter exposição clara e fundamentada das razões da inconformidade. Deve conter pedido de reforma da decisão recorrida. Em regra, pedido de reconsideração e recurso têm efeito meramente devolutivo. Excepcionalmente, a autoridade competente pode conceder efeito suspensivo. Julgamento do pedido de reconsideração e do recurso. Tanto no pedido de reconsideração quanto no recurso, deve ser proferida decisão final em até 30 dias, admitida prorrogação por igual prazo, desde que devidamente fundamentada. Ao decidir, a autoridade poderá prover total ou parcialmente o pedido de reconsideração ou o recurso hierárquico e deve motivar as razões de decidir. Disposições finais: nulidades. As nulidades totais ou parciais dos atos do processo somente serão declaradas quando demonstrado prejuízo concreto às garantias da ampla defesa e do contraditório. Esse é o princípio do prejuízo. Não basta apontar uma irregularidade formal. É preciso demonstrar prejuízo efetivo. As arguições de nulidade devem ser acompanhadas de elementos que apontem um prejuízo efetivo à defesa. A declaração de nulidade de ato ou invalidação de documento somente acarretará nulidade do processo quando houver prejuízo concreto às garantias da ampla defesa e do contraditório. São causas de nulidade, entre outras, a instauração do processo disciplinar por autoridade incompetente, a ausência de notificação prévia ou de citação válida do acusado, a negativa de acesso aos autos ao acusado ou ao defensor, a inobservância, pela comissão, dos prazos para exercício do contraditório e da ampla defesa, a inobservância das hipóteses de impedimento ou suspeição, a obtenção de prova por meios ilícitos. E a ausência de motivação em atos decisórios que neguem, limitem ou afetem o direito de defesa, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam pedido de reconsideração, recurso ou revisão, decorram de reexame de ofício, ou importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. A declaração de nulidade de prova testemunhal ou documental restringe-se ao ato ou documento declarado nulo, exceto se outros atos decorrerem diretamente dessa prova ou documento. A motivação dos atos decisórios deve ser explícita, clara e congruente. Ela pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores, que, nesse caso, integrarão o ato. A nulidade pode ser arguida a qualquer tempo pela parte interessada, de ofício pela autoridade competente ou pela comissão processante. Deve ser sanada sempre que possível, sem prejuízo da continuidade do feito. Atos praticados por autoridade incompetente não podem ser convalidados. Declarada a nulidade, os atos processuais atingidos deverão ser reformulados a partir da ocorrência do vício. O excesso de prazo para conclusão do processo disciplinar, por si só, não caracteriza nulidade, salvo se houver demonstração efetiva de prejuízo à defesa. Publicidade e acesso aos processos disciplinares. Os processos administrativos disciplinares têm acesso restrito enquanto estiverem em curso. Depois de concluídos, tornam-se públicos, resguardadas as informações pessoais e as protegidas por sigilo legal. A mudança de status da publicidade ocorre a partir do julgamento, independentemente de estar pendente julgamento de recurso ou de ainda estar em curso o prazo recursal. A íntegra do processo disciplinar não é considerada informação de interesse coletivo ou geral. Por isso, não se exige disponibilização dos processos em transparência ativa. O acesso ao processo concluído deve ser solicitado ao Corregedor-Geral.
Ao disponibilizar cópia, deverão ser suprimidas as informações protegidas por sigilo legal e as informações pessoais dos envolvidos. O processo disciplinar concluído pode ser disponibilizado por versão resumida com seus principais documentos, sempre respeitando sigilo legal e proteção de dados pessoais. A versão resumida deve conter, pelo menos, a portaria de instauração do processo, o termo de indiciação, o relatório final da comissão processante, os pareceres que serviram de base para o julgamento, a decisão de julgamento, e a decisão em recurso ou pedido de reconsideração, se houver. A disponibilização da versão resumida não exclui o direito do cidadão de pedir a íntegra. Na resposta ao pedido de acesso à informação, deve-se comunicar ao requerente a possibilidade de solicitar expressamente acesso à íntegra dos autos, observados o sigilo legal e a proteção de dados pessoais. Poder geral de cautela, manual e aprimoramento da norma. O Corregedor-Geral, dentro das competências atribuídas pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pelo regimento interno do Tribunal e pelo regulamento da Corregedoria-Geral, pode determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar a efetivação das disposições da resolução. O Corregedor-Geral expedirá manual de procedimentos para padronizar a interpretação da resolução e ampliar o conhecimento sobre direito disciplinar. Esse manual será revisado periodicamente pela Corregedoria-Geral para se adequar, quando necessário, a alterações jurídicas superiores ou a práticas, métodos e recursos digitais cuja aplicação seja conveniente. A Corregedoria-Geral poderá apresentar estudo ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre a conveniência e oportunidade de propor ao Poder Executivo ajustes na legislação estadual, para aprimorar a legislação ou elaborar nova norma sobre controle da disciplina de servidores públicos civis na administração direta, autárquica e fundacional. Os procedimentos previstos no regulamento aplicam-se, no que couber, à Comissão de Ética e à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. Os casos não previstos serão decididos pelo Corregedor-Geral, observadas suas competências legais e regimentais. Leitura estratégica das questões comentadas. As 15 questões ao final do material mostram o padrão de cobrança. A banca não está exigindo grandes construções teóricas. Ela exige leitura atenta da norma, identificação de competência, prazos e exceções. A primeira questão cobra a audiência por videoconferência e o registro audiovisual. O ponto decisivo é que a gravação deve ser juntada aos autos e disponibilizada à defesa, sem necessidade de transcrição em ata. A resposta correta é a letra A. A segunda questão cobra postura e tratamento digno. O membro da comissão que utiliza linguagem inadequada e trata o advogado de forma desrespeitosa viola o dever de postura e o tratamento digno assegurado aos advogados. A resposta correta é a letra E. A terceira questão cobra atribuições privativas do presidente. Indeferir requerimento da defesa e expedir ofício por intermédio do Corregedor-Geral a outro órgão são atribuições privativas do presidente da comissão. A resposta correta é a letra B. A quarta questão cobra a atribuição dos membros da comissão. O membro pode formular perguntas necessárias ao esclarecimento dos fatos em audiência. A resposta correta é a letra C. A quinta questão cobra a antecedência do secretário. Ele deve comparecer ao local da audiência com antecedência mínima de 15 minutos. Chegar exatamente no horário, sem antecedência, está incorreto. A resposta correta é a letra D. A sexta questão cobra a tolerância para início dos trabalhos. O presidente deve abrir os trabalhos no horário designado, com tolerância máxima de 15 minutos para aguardar participantes. A resposta correta é a letra C. A sétima questão cobra a ausência justificada de procurador. Se o procurador apresenta justo motivo até o horário da audiência, o ato deve ser adiado. A resposta correta é a letra D. A oitava questão cobra o poder de polícia do presidente. Ao abrir a audiência, o presidente passa a exercer poder de polícia para cumprimento regular da ordem jurídica. A resposta correta é a letra C. A nona questão cobra a forma de perguntas da defesa. A defesa não pergunta diretamente à testemunha. As perguntas devem ser dirigidas ao presidente, que as formula à testemunha. A resposta correta é a letra E. A 10ª questão cobra a dispensa de redução a termo. Quando houver gravação da audiência, a redução a termo pode ser dispensada a critério da comissão, desde que haja disponibilização da gravação nos autos ou arquivo para consulta. A resposta correta é a letra D. A 11ª questão cobra medida excepcional de proteção da vítima, testemunha ou declarante. A comissão pode determinar que o acusado mantenha câmera e microfone desligados, ou até impedir sua participação no ato, se houver situação excepcional, fundamentação e risco concreto à integridade emocional ou segurança. A resposta correta é a letra D. A 12ª questão cobra o prazo para acesso a cópias ou conteúdo digital após a audiência. O acesso deve ser disponibilizado em até 5 dias. A resposta correta é a letra C. A 13ª questão cobra a recondução dos membros da Comissão Permanente de Processo Disciplinar. Os membros são designados para mandato de 2 anos, permitida recondução para mandato subsequente. A resposta correta é a letra C. A 14ª questão cobra impedimento e dever de comunicação. O membro que deixa de comunicar situação de impedimento incorre em infração disciplinar. A resposta correta é a letra D. A 15ª questão cobra a regra matriz da prova. É vedada a decisão fundada em elemento não constante dos autos e não submetido ao contraditório. A resposta correta é a letra E.
Em forma de gabarito falado, a sequência é: questão 1, letra A, questão 2, letra I, questão 3, letra B, questão 4, letra C, questão 5, letra D, questão 6, letra C. Questão 7, letra D, questão 8, letra C, questão 9, letra I, questão 10, letra D, questão 11, letra D, questão 12, letra C, questão 13, letra C, questão 14, letra D, questão 15, letra E. Macetes de memorização para a prova. Quando a pergunta envolver gravação audiovisual, pense em 3 ideias, junta aos autos, dispensa a transcrição integral em ata e disponibiliza à defesa. Quando a pergunta envolver audiência, pense em formalidade, cordialidade, sigilo e tratamento digno ao advogado. Quando a pergunta envolver presidente da comissão, pense em direção da instrução, decisão sobre requerimentos da defesa, expedição de ofícios por intermédio do corregedor-geral, saneamento e prazos. Quando a pergunta envolver membro da comissão, pense em auxílio ao presidente, incomunicabilidade de testemunhas, perguntas para esclarecer fatos e participação no relatório final. Quando a pergunta envolver secretário, pense em documentação, juntada, organização, links de videoconferência e antecedência mínima de 15 minutos. Quando a pergunta envolver defesa perguntando à testemunha, pense que a pergunta da defesa é dirigida ao presidente, e o presidente a faz à testemunha. Quando a pergunta envolver acusado na audiência, pense que ele tem direito de permanecer, mas pode haver restrição excepcional para evitar humilhação, temor, constrangimento ou risco concreto à vítima, testemunha ou declarante, sempre com fundamentação e posterior acesso ao registro para defesa. Quando a pergunta envolver comissão permanente de processo disciplinar, pense em 12 membros efetivos e estáveis, preferencialmente bacharéis em direito, mandato de 2 anos, recondução permitida para membros e vedada para o presidente da comissão permanente. Quando a pergunta envolver impedimento e suspeição, pense em imparcialidade. Impedimento costuma estar ligado a situações objetivas, como parentesco, representação, litígio, atuação anterior ou manifestação prévia. Suspeição costuma estar ligada à amizade íntima, inimizade notória, relação de crédito ou débito, aconselhamento ou interesse no resultado. Quando a pergunta envolver prova, pense na frase central: só é prova o que está nos autos e foi submetido ao contraditório. Prova ilícita sai dos autos, e também saem as provas dela decorrentes. Quando a pergunta envolver nulidade, pense em prejuízo concreto. Sem prejuízo efetivo à ampla defesa e ao contraditório, não se declara nulidade apenas por formalidade. Fechamento didático. Esta aula é essencialmente procedimental. Para acertar as questões, leia cada enunciado procurando 3 elementos. Quem praticou o ato, qual prazo foi observado ou descumprido, e se houve preservação do contraditório e da ampla defesa. O núcleo ético da matéria está na ideia de que a administração deve apurar com seriedade, mas sem arbitrariedade. A comissão deve agir com independência, imparcialidade, urbanidade, sigilo, motivação e respeito aos direitos do servidor processado, da vítima, das testemunhas, dos declarantes, dos advogados e da própria instituição. O conteúdo mais provável em prova é aquele que transforma garantias em regras objetivas, gravação sem transcrição em ata, perguntas da defesa pelo presidente, 15 minutos para o secretário chegar antes da audiência, 15 minutos de tolerância para início, 5 dias para cópia ou acesso digital, 2 anos de mandato dos membros da Comissão Permanente de Processo Disciplinar com recondução para mandato subsequente, dever de comunicar impedimento ou suspeição. E proibição de decidir com base em elemento fora dos autos ou sem contraditório.